Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Clube Orecari. Bom, e agora a gente começou a diversificar um pouquinho por aqui. Além do Mães, a gente também tem nosso bate-papo com especialista, mas a gente está procurando sempre trazer para vocês coisas que são importantíssimas de você atentar no momento, mas também trazer uma ação prática para que você possa entender do que a gente está falando e poder tomar algum tipo de atitude que seja eficiente de imediato. E quem vai estar muito por aqui é o nosso Jota Coelho. Jota é um especialista em escolas, mas especialmente no combate à violência às escolas. Um cara que conhece muito de comportamento humano e para a gente é uma honra ter ele como parceiro. Bom, eu fiz essa apresentação, mas eu prefiro que ele fale um pouquinho dele para vocês agora. Seja bem-vindo, Jota! Opa, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa que está no universo da escola há um bocado de tempo, né? Já completei no ano passado 26 anos, prestando algum tipo de apoio, geralmente aos gestores e também às famílias, e no aconselhamento tem um pouquinho mais de tempo que isso, em 3 décadas de aconselhamento, principalmente de estudantes e famílias com estudantes, mas no viés daquelas famílias que estão liderando alguma coisa que me procuram com certa frequência. E aí, o ambiente escolar é parte da minha jornada por conta de todo esse tempo. Então, eu vim servindo a crises que as escolas têm, e uma das crises dela, certamente, é a violência, que a gente pode chamar de intimidação também, mas geralmente descamba para uma violência aberta, que acontece entre os alunos. E hoje, infelizmente, de uns anos para cá, essa violência está se vazando também para os adultos da escola. Uma coisa que me chama a atenção é que eu sei, quando eu olho para a sua história, para o seu currículo, né, para toda a sua trajetória, é que você trabalha há décadas combatendo a violência nas escolas. Ou seja, esse não é um problema de hoje. Então, apesar de ser uma coisa que não é de hoje, ela tem uma data de nascimento, né? Tem um começo. As escolas não foram sempre palco de coisas tão intensas como a gente está vendo, né? Atos de violência extremadas e sistemáticas em cima de determinados perfis de alunos. Isso foi mapeado como tendo seu começo na década de 60, por Don Alves, que é um cientista focado nessa questão da violência e do suicídio, que essas coisas estão linkadas. A gente talvez um dia venha conversar para vocês entenderem, né, quem está me ouvindo aqui, entender o link de uma coisa com a outra, mas isso começou a se ter essa configuração na década de 60. E aí, da década de 60 para cá, muita coisa aconteceu. É claro que nos últimos 5 anos, explicitamente com mais ênfase pós-pandemia, como se a pandemia fosse a única culpada, quando, na verdade, a pandemia ela expõe mais as nossas dores, pelo contexto no qual todos nós passamos juntos, então sofremos também juntos. A gente tem falado muito do bullying, a gente tem falado muito das doenças psíquicas. Mas dentro da escola, a gente percebe que essa percepção ela ainda não brotou, digamos, da forma devida. Apesar dos programas socioemocionais, a gente continua tendo muito problema. Então, como que um pai e uma mãe pode entender como ele deve olhar para a escola e o que ele precisa saber para ter noção clara de que a escola está preparada para lidar com esse problema? Vamos lá. Primeira coisa que o pai e a mãe ambos tiveram uma experiência escolar, a maior parte dos casos. Tem umas exceções, mas a maior parte teve uma experiência escolar. E é importante que o pai e a mãe não tenha como base para o seu filho a experiência escolar que ele ou ela viveu. Porque a escola que eu conheci, que você conheceu, pai e mãe que está me ouvindo, ela não existe mais. A escola que seu filho está frequentando, mesmo que o seu filho esteja na mesma escola que você estudou, o conjunto de pessoas que estão lá gerindo e ensinando não é o mesmo. O conjunto de alunos que está frequentando, o tipo de família que está lá, também não é o mesmo tipo. Então, o formato e o funcionamento, a vivência social daquele ambiente não é mais a que você experimentou. Então, quando a gente olha para a escola com a nossa memória, a gente supõe coisas que não são mais a realidade que os nossos filhos estão encontrando lá. Então, é um erro muito comum
a gente olhar o que o filho está contando para a gente e tentar entender isso usando como pano de fundo a nossa experiência de ter estado naquele ambiente. Mas o ambiente já não é mais o mesmo. Então, quando o seu filho fala, olha, pai, fizeram isso, fizeram aquilo, olha, mãe, fizeram isso, fizeram aquilo, e você fica tentando entender o que seu filho está falando, usando sua história, aquilo que você vivenciou, você pode estar cometendo um erro de avaliação e você supor que seu filho tem que fazer determinadas coisas que não funcionam mais. Então, por exemplo, levando em consideração a crescente evolução dessa violência covarde. O que é essa violência covarde? A violência que acontece com um perfil muito específico. Sempre houve violência? Sempre houve violência. O ajuntamento humano gera experiências de violência. Mas com esse desenho, eu vou descrever o desenho, tá? Essas características comuns. A violência em que o alvo é um alvo que não consegue se defender, que é escolhido porque ele tem dificuldade em se defender. E que aquele alvo ele é mirado de uma forma contínua, constante, com uma ação focada em causar nele um sofrimento ao ponto, em alguns casos, com o objetivo claro de tirar a alegria dele de estar vivo. Olha só, tem pessoas que são estudadas como alvo para que a pessoa queira morrer. Aí você falando, peraí, adolescente está pensando assim? Tem adolescente com esse nível de maldade? Tem. E tem criança que chega bem perto disso que a gente está descrevendo aqui. E uma terceira característica, que essa ação, que ela é intencional, que ela é mirando no alvo mais fraco, ela é repetitiva, ela está acontecendo de um jeito que os adultos quase nunca conseguem ver. Ela tem uma característica de ser feita de uma forma bem oculta, que faz com que o adulto que está supervisionando, que está cuidando daquele ambiente, cometa vários equívocos, não porque ele é muito ruim ou ele é mau profissional, é porque esse é uma característica específica de violência e intimidação que torna tudo muito difícil. Então, o que acontece com a vítima? Geralmente a vítima, ela, como foi escolhida a dedo por causa de um certo conjunto de características que ela tem, essa característica inclui também uma dificuldade muito grande de comunicar o que ela está vivendo. Então, ela vai ter muita dificuldade de contar para a mãe, de contar para o pai que ela está sendo alvo disso. Ela vai ter dificuldade de contar para as pessoas, para os adultos da escola. Nossa, é uma sagacidade, é uma capacidade de desenvolver artimanhas para isso que é impressionante, tão cedo. Impressionante. Então, quem está vivenciando isso há muito tempo sabe que o pai e a mãe, mesmo aqueles bem envolvidos com os filhos, muitas vezes eles deixam, sem saber o que fazer, deixam com que o filho seja alvo de um negócio desse por 5 anos, 6 anos. E tem criança que a vida inteira escolar dela foi ela sendo alvo de intimidação ou de violência por parte dos seus colegas. Então, agora mesmo, estou rodando um programa para combater isso de forma preventiva numa escola. Uma escola boa, uma escola com um ticket alto, uma escola internacional, e que eles fazem vários cuidados e a gente está lá vendo que alguns estudantes são alvo, estão sofrendo. E alguns estão sofrendo. Eu estou lendo, as pesquisas estão sendo feitas agora, as investigações estão sendo feitas agora. E eu estou recebendo as informações que os alunos estão dando anonimamente. Então, tem estudante que já está dizendo lá, eu estou passando por isso há 3 anos. E isso significa que a família dele não é uma família séria, cuidadosa? Não. Isso significa que o adulto que está na escola, ele não tem habilidade. Na verdade, falta até um pouco de treinamento para enxergar alguns detalhes com mais cuidado. Que ninguém nasce com esse conhecimento, né? Aí é que são elas, né? E que a gente está batendo esse papo hoje, porque para o adulto... Então, o que a família pode fazer, né? A questão, a primeira coisa é essa: parar de pressupor que a realidade que você conhece como escola é igual à realidade do seu filho. Para com isso. Porque isso põe seu filho num risco de não receber suporte adequado da sua parte. Porque você vai tentar pintar para ele uma realidade que não existe, sugerir coisas que não funcionam, etc. A segunda coisa:
O seu filho, mesmo que ele seja uma criança ou um adolescente que fale com você, não necessariamente ele vai falar tudo. Aí você vai falar assim, não, meu filho é diferente, ele fala tudo para mim. Olha, geralmente eu ouço de pais que falam isso. Não, meu filho fala tudo. Aí eu chego para aquele pai e falo assim, ele fala tudo, pode falar muita coisa, mas isso ele deixou de falar porque ele estava muito envergonhado. E aí a gente mostra, olha, ele nos procurou. E a história que ele está vivendo é essa. Vamos ajudar ele? E aí, para de se defender, que eu falo para os pais isso, né? Que você cometeu uma maldade, não foi um ato intencional da sua parte. E seu filho não te contou isso, não porque ele não confia em você, mas ele estava com muita vergonha. Ele estava se achando como responsável pelo outro ser mal. E ele não sabia o que fazer com aquela informação que estava acontecendo com ele. Então, há coisas assim acontecendo? Há. E em famílias legais, com pais legais, tem. Então, a gente tem a segunda coisa que eu falei, né? A primeira coisa é você mudar o seu pressuposto, que é a escola que seu filho está vivendo não é a mesma que você. E a segunda, entenda que um ato, assim, o filho seu, se o seu filho for escolhido como alvo pelos pares, ou seja, às vezes são duas pessoas, três, mas tem hora que acontece esse tipo de coisa com a conivência do grupo todo, quase. Então, o seu filho vai ter a sensação de que ninguém gosta dele, de que o ambiente é todo contra ele. E ele vai ter dificuldade de admitir isso para você, mãe, para você, pai, porque é vergonhoso. Para ele é vergonhoso. E aí ele não quer exibir essa vergonha. Ele prefere ficar quieto, sofrendo, porque a impressão que ele vai ter é que esse sofrimento de admitir fora daquele ambiente que ele é um alvo de uma coisa dessas, vai ser maior. E aí tem um terceiro caso, uma terceira razão, que é ele ter medo que você, mãe, que você, pai, fique com muita raiva, fique muito, muito, muito irado e faça impulsivamente coisas que piorem a vida dele naquele ambiente. Então, e há um medo legítimo? Porque se aquela criança já está um pouquinho experiente na jornada de escola, já está na escola desde os 4, e aí já viu um monte de coisa acontecendo, algumas vezes algum pai furioso chega e faz um monte de coisa, e aquela criança que está observando, que é esperta, que é inteligente, viu que a vida do filho daquela pessoa que explodiu ficou pior. E que acontece muitas vezes. E aí, ok. A explosão, aqui a gente fica assim, né? Vou defender o meu filho como um leão, como uma leoa. E isso vai tornar o meu filho protegido. Às vezes, dá certo isso. Mas isso aqui é uma aposta, quase uma roleta russa. Você explodir assim. Geralmente, funciona muito melhor quando você absorve o que seu filho está contando, e você espera a sua cabeça esfriar e executa um plano de ação. Não confia. Tem que ser estratégico. Um plano de ação. E aí eu escrevi um livro para ajudar pais que têm filho passando por uma situação assim, que é um guia para você lidar com a intimidação ou violência sistemática que está acontecendo nas escolas. E um dos capítulos é como é que você, pai e mãe, pode se preparar para lidar com uma situação dessa. Primeiro, para você fazer um diagnóstico da sua criança, para tentar ver se os sinais de que ela é um alvo de agressão estão ali presentes, e são sinais objetivos. Que é um sinal objetivo? De repente, a sua filha ou seu filho começou, mesmo no calor, a usar roupa com manga comprida, a usar calça quando ele estava acostumado a preferir bermuda, ou a menina estava acostumada a preferir saia, começou a usar calça, cobrindo as extremidades, né, dos braços e das pernas. Às vezes, as crianças que passam a fazer isso estão escondendo hematomas. Elas não querem que as pessoas vejam que ela está sendo alvo de alguma coisa. Só que o bullying físico, ele não é o bullying mais frequente, especialmente entre as meninas, é menos frequente ainda. Mas mesmo sendo menos frequente, ele tem uma incidência em um grupo de meninos e meninas, e que você observar, olha isso,
um cuidado, né? Observa se a canela da sua criança está machucada. Observa se o bracinho dela está machucado. Porque ela pode estar sendo alvo do bullying físico, que não é o mais frequente, o mais prevalente de todos, mas ele também está acontecendo. A criança, por exemplo, chega de repente, ela estava curtindo a vida escolar, estava tudo indo bem, de repente ela fala: não quero mais ir à escola. Aí alguém vai falar: a idade. Olha, uma das possibilidades é que ela está sendo alvo de intimidação ou violência pelos seus pares. E se isso for verdade, ela vai ter dificuldade de admitir. Então, você não vai conseguir ouvir uma confissão dela, assim: eu não quero ir para a escola porque os meus coleguinhas estão me escolhendo para excluir, ou me escolhendo para fazer piadinhas, me escolhendo para ser aquela pessoa que vai ser o alvo dos tapões, ou qualquer coisa assim. Vai ser difícil sair essa frase da boca da criança ou do adolescente. Mas isso é um sinal que você tem que ouvir com cuidado, tem que receber com cuidado. Um outro sinal, também objetivo. Só a criança estava indo muito bem em determinadas matérias. E, de repente, ela cai o rendimento dela bruscamente. O negócio, assim, perde o bom desempenho de uma forma muito brusca. Uma das razões disso acontecer, muitas vezes, é porque ela passou a ser alvo de intimidação. Aí você pensa aí no seu histórico com a sua criança, se isso não aconteceu há 2 anos atrás, 3 anos atrás, há 1 ano atrás, pode ser que ela tenha começado a ser alvo de intimidação pelos seus pais. Então, a gente tem, sabe, há sinais assim, como eu tô listando alguns, né, a gente tem uma conversa rapidinha aqui para abrir os olhos de alguns pais. Mas há outros sinais, e são objetivos, não é uma coisa assim: ele não está se sentindo. Não, é coisa que você pode, é palpável, que você pode pegar essas coisas e usar elas para você fazer um diagnóstico de o que está acontecendo com sua criança. Agora, a parte triste é quando sua criança ela é o agente de violência. Aí você fala: mas ele pelo menos não está sofrendo, né? Ele é o forte ali do grupo. No fim das contas, o ser agente de violência tem uma série de consequências super destrutivas, que, se você tomar conhecimento, você vai ficar bem preocupado, talvez tão preocupado quanto se o seu filho estivesse sendo alvo. Por quê? Uma das consequências, olha só, a gente está falando de uma pesquisa que foi feita em quase 40 países por Don Weiss. Don Weiss fez um levantamento internacional sobre os que agiam com violência, porque também não é tão fácil assim você pegar e você localizar um agente de violência juvenil e você fazer uma conversa com ele de investigação, porque muitas vezes as famílias desses meninos não dão acesso, muitas vezes eles não querem conversa. Então, Don Weiss conseguiu colecionar várias conversas com vários meninos ao redor do mundo e fazer um mapeamento de longo prazo com uma parcela deles. O que ele descobriu? 60% desses mapeados, que eram claramente agentes de violência na escola, se tornaram pessoas com ficha criminal antes dos 24 anos. Então, é um negócio. Qual foi a percepção do Don Weiss? O processo de executar maldades contra seus pares ali na escola, desde pequenininho, geralmente começa lá para os 7 anos de idade. Aí vai dos 7 aos 17, 10 anos. Fazendo o quê? Se tornando cada vez mais fundo, mais profundamente mergulhado na prática de ser mal com alguém ou com várias pessoas. Aquilo foi mudando aquela pessoa ao ponto daquela pessoa começar a ir cada vez mais longe nesse negócio de ser mal. E aí começou a ser mal de uma forma tão ostensiva e ofensiva que a justiça foi lá e parou aquela pessoa. Então, Jota, o que a gente está conversando aqui é o seguinte: para os pais que precisam observar, eu vou recapitular, pessoas, porque Sim. eu acho que é um tema tão vasto e eu quero ter muito cuidado com cada palavra que eu disser.
Mas eu entendo que hoje esse é um problema comum a todos nós. A qualquer pessoa que tenha qualquer contato com criança, ela precisa estar atenta à realidade dessa criança e desse adolescente. Esse é o ponto 1. Porque quando você fala que o nosso ponto 1 de atuação preventivo é não julgar pela nossa experiência prévia, o segundo e o terceiro estão totalmente focados na observação diária, isso significa que depende mais de nós esse cuidado preventivo imerso no todo dia, como adultos que estão combatendo isso, do que simplesmente a gente cobrar de uma escola. A gente mais para frente, não precisa ser hoje, não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente pode tirar um dia para falar só sobre protocolo escolar, um compliance para Isso é um tema que dá para ter uma conversa só disso. A gente deixa para nosso próximo encontro. Hoje vamos falar um pouco sobre isso. Vamos quebrar um pouco esse paradigma de que o problema da violência está no outro, porque na prática todo mundo acha que não acontece consigo. E quando se depara com o problema, seja o filho sofrendo ou pior, o filho sendo aquele que promove o bullying, é um susto, né? Então, o que então, os pais costumam fazer o quê? A primeira experiência do pai é como se fosse o luto, né? Começa com negação. Não, é comum para os dois lados. Não, alguém se enganou. E às vezes, quando até a coisa está bem óbvia, a pessoa ainda tenta um pouco ver se não foi um mal entendido, porque é um problema, né? Que você preferia que ele não existisse na sua família. Mas tem algumas famílias que são tão radicais na negação que elas fazem o filho mudar de escola e viver a experiência que elas precisam ser alvo de novo, uma ou duas vezes, para aceitar que o filho está numa situação que precisa de ajuda. Só que nesse intervalo de tempo que se passou, às vezes foram 3 anos ou 4 anos de não fazer nada pela criança, a criança consolida num comportamento, seja de vítima, seja de agente de violência, que dá muito mais trabalho para ajudar essa criança. Não é que ela fica inacessível ou você não pode fazer nada, mas tem algumas coisas que talvez ela não precisasse carregar para a vida, que ela vai carregar. Porque a família foi lenta. Eu vou contar um exemplo de uma família que ela foi eficaz. Só para a gente poder mirar numa coisa positiva. Eu tenho um canal, meu canal é JColho2C, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, e eu deixei lá mais de 6 anos de conteúdo de graça para os pais poderem usar, para poder se auto-educar e fazer alguma diferença na vida do filho, especialmente na área educacional. E um dos tópicos, eu tenho 3 playlists lá, que estão ali disponíveis, sobre a intimidação sistemática. E aí, a pessoa pode ter acesso àquilo. Está ali disponível. Foi a minha forma de contribuir com a sociedade, né? Ali de graça. A pessoa viu que o seu filho está num processo de se tornar mal, né? Ou sofrer. Essa mãe, ela sentiu alguma coisa errada com a filha. E, por alguma razão, chegou na timeline dela um dos meus vídeos. E aí ela percebeu que tinha um feeling de conexão entre o que ela estava sentindo e o que ela estava ouvindo. Ela pegou e assistiu sei lá quantos vídeos meus e ela entrou em contato comigo. Essa mãe era do interior do Mato Grosso. E ela falou: olha, Jota, tem alguma coisa acontecendo com a minha filha. Eu fui a psicólogos, fiz algumas sessões de terapia com pessoas diferentes, mas parece que não está chegando no âmago o que está acontecendo com elas. Eles não estão, ela não está sendo ajudada, tem alguma coisa errada acontecendo e não estão fazendo as perguntas certas, talvez, tal. E eu acho que tem alguma coisa a ver com o que você fala nos seus vídeos. Eu falei: então tá bom, vamos conversar, você, seu marido e a sua filha. E a gente começou uma sessão de aconselhamento. Foram algumas conversas, só que olha como foi precoce. A menina não tinha chegado a completar nem um semestre sendo alvo de agressão dos seus pares ali, das suas colegas. A mãe já sentiu a diferença na filha, já foi procurar, ela viu que a primeira ajuda não estava, nem a segunda, ela continuou indo procurar, chegou em mim, a gente fez conversas, a gente
o diagnóstico de que ela estava sendo alvo. Aquela estava sendo alvo, a gente chama de bullying social. É a intimidação, o tipo que ela ninguém encostava nela. Imagina uma criança se defender disso. O que ela vai reclamar? Ninguém estava encostando nela, ninguém estava falando nada contra ela, ninguém estava fazendo alguma coisa que ela pudesse descrever, só não estavam incluindo ela na vida comum. Ela estava sendo posta de lado, de uma forma silenciosa. Só que ela estava morrendo por dentro, porque ela não tinha mais amigos. As amigas tinham sumido, porque aquelas pessoas que estavam sendo agentes daquilo, o processo, o que ela estava tentando fazer? Uma morte social. Tirar todos os relacionamentos da coleguinha naquele ambiente. Ela não conseguia se defender disso. Ela não conseguia nem descrever isso direito. Aí a gente ajudou ela, porque essa mãe foi rápida em perceber que tinha alguma coisa errada, ela foi atrás de ajuda, o processo de ajuda chegou, a gente ajudou a menina a criar mecanismos emocionais e sociais para responder àquelas intimidadoras, e a gente não conseguiu fazer contato com os gestores daquela escola, porque a gente está em um estado bem distante, e eles não estavam disponíveis, mas só pela família a menina desenvolveu aquelas habilidades que ela precisava, ela enfrentou aquele processo parou e a vida dela voltou ao normal. Show. Aí o que acontece? Passaram 2 anos e quando ela completou os 15 anos dela, houve uma festa de 15 anos. Na festa de 15 anos, as intimidadoras escreveram uma carta pedindo perdão pelo que elas tinham feito 2 anos atrás. E a mãe me compartilhou isso, eu fiquei muito feliz. A mãe me compartilhou isso recentemente. Mas essa mãe, o que o pai pode fazer? Atenta pequenas mudanças no seu filho. E não botar tudo na conta da adolescência. Ele não está fazendo assim porque ele é adolescente. Gente, ou ele está prestes a ficar adolescente. Obviamente, tem mudanças que são do corpo, hormonais e tudo mais, mas há aspectos de mudanças comportamentais muito bruscas que estão sendo provocadas por problemas externos à criança. E aí essa história, né, ela acabou bem porque a família ela não ficou esperando. Eles falaram com a escola não promoveu nenhuma solução, mas eles não se satisfizeram com a não solução. Sensacional. Então, sim, a escola podia ter sido melhor? Verdade, podia ter sido melhor. A escola podia ter promovido alguma coisa ali? A escola poderia ter se tornado um ambiente onde isso não fosse possível acontecer? Poderia, porque tem maneiras de fazer a escola, a gente vai fazer uma próxima conversa, de fazer a escola ser um ambiente que não torna isso possível. Mas, apesar de tudo isso, a família daquela menina conseguiu salvar a filha de entrar num processo de vitimização para sempre, porque em alguns casos a pessoa fica marcada de uma forma que ela não consegue se livrar. Eu vou ter que te interromper porque o tempo está acabando ali, vai fechar aqui. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para a gente contribuir. Eu acho que essa nossa troca aqui, a gente também abre para perguntas, então se as pessoas quiserem mandar perguntas, a gente convida a conhecerem o trabalho do Jota. Na legenda você vai ter o acesso ao canal dele do YouTube, ao canal dele no Instagram, em todas as redes dele, para que você também possa ver outros temas lá e poder fluir com essa troca, mas a gente está aqui para isso. Olha, eu tive que te interromper algumas vezes, porque especificamente hoje a gente é nosso primeiro encontro, a gente está ajustando os tempos, mas a gente está começando esse trabalho, gente, porque a gente acredita muito que é o conhecimento, que é a capacidade de discernir, de perceber, sabe, o estímulo do nosso bom senso, que vai fazer com que a gente possa olhar para esse problema com um olhar mais assertivo, em que a gente toma atitudes que possam ser realmente preventivas e que possam transformar isso, como foi essa história que o Jota acabou de contar, quanto também olhar para si mesmo. Os pais também precisam olhar um pouco mais para eles. A gente tem muita coisa para falar, temos mais 2 minutinhos aqui. Jota, antes de fechar, eu quero te agradecer demais a participação. E olha, a gente tem que falar sobre compliance para escolas, a gente tem que falar sobre os tipos de bullying, e a gente tem que falar também, trazer histórias com finais felizes como esse, Jota, que mostram o resultado de uma ação conjunta e que sim, é possível reverter coisas tão danosas quanto essa. Então, para findar o que você tem a nos dizer, 2 minutos. Olha, eu queria só agradecer, né, se você está ouvindo isso é porque você é uma pessoa que busca soluções, agradeço porque você está fazendo isso, está buscando soluções. De novo, quero me dispor
A minha vontade é que nenhuma criança passe por um processo de ser detonada covardemente e achar que não há solução. Essa falta de esperança, ela tem causado danos muito grandes na sociedade. E a minha busca é que isso pare, né? Eu sinto que é possível que isso pare de ser uma coisa tão volumosa na sociedade. São mais de 130 mil casos registrados em cartório só pelos livros atas das escolas no ano de 2023. É muita coisa, gente. É muito caso de violência, assim. Mas então, está aberto aqui o diálogo com vocês. Jota, te agradeço mais uma vez. Fica você que está nos assistindo convidado para o nosso próximo encontro. A gente volta o mais rápido possível. A nossa periodicidade vai ser estabelecida hoje, quando a gente desligar aqui. O Jota é um grande parceiro. E olha, gente, conheçam o trabalho do Jota, porque é um trabalho que transforma e salva crianças e adolescentes de um futuro terrível, se a gente não consegue entender a fundo tudo que está acontecendo nesse momento. Então, a gente tem muita coisa para falar para frente, e muita coisa que vai, com certeza, trazer um conhecimento para os pais, para as mães, para os educadores, de alguém que vive isso e que combate isso há muitos e muitos anos. Esse é o nosso convite. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau.